Olá, sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Natália Hack, coordenadora dos cursos da área de educação da Uninter. Estamos aqui em nossos estúdios a professora Desirê Domincheski, que é a coordenadora institucional do PIBID e Residência Pedagógica da Uninter. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Natália. Uma boa tarde, agradeço o convite, um prazer estar aqui com você. Professora, o nosso tema do programa de hoje são os programas iniciais de formação de professores da Uninter. Vem contar para a gente o que são esses programas iniciais de formação da Uninter. Então, professora Natália, acho que é uma temática bem importante a gente discutir hoje, porque há uma discussão nacional, né, sobre a questão das licenciaturas, né, do querer ser professor, né? E aí nós, como instituição privada, acho que é um privilégio nós termos um programa nacional de iniciação à docência, que é o PIBID e o Residência Pedagógica. São dois programas que são vinculados pela CAPES, né? Então esses programas que discutem a qualidade e a melhoria da formação docente, né? E que nasce lá em 2007 aqui no Brasil para as universidades públicas, para as federais, depois ele vai ampliando para as universidades estaduais, institutos federais, até que em 2013 aconteceu o edital para as instituições privadas. E é nesse edital que a nossa instituição, que é a Uninter, né, foi contemplada. Então a gente montou um projeto com todo o apoio da nossa reitoria, da pró-reitoria, né? E aí a gente teve o aceite pela CAPES do nosso projeto e desde lá então desde 2013 nós temos os programas aqui na nossa instituição, né? Começou com o PIBID, né? PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, né? E o que vem ser essa residência pedagógica? O Residência Pedagógica, ele é um desenvolvimento do próprio programa, né? do programa PIBID. Então, professora Natália, o PIBID é essa formação inicial para os professores, né? Então, para quem vai ser um futuro professor, já conhecer melhor a realidade da escola, a realidade da sala de aula, a vivência do ser professor. Nasce esse programa PIBID, né, com essa aproximação. Mas a discussão do Residência Pedagógica, que é o segundo programa, que depois a CAPES consolida também, hoje já é um programa consolidado, né? Ele já vem com a única diferença, né, que nós da Uninter, inclusive, falamos sobre o programa, a única diferença é que PIBID são os anos iniciais das licenciaturas, então o calouro, aquele recém-chegado na licenciatura, se ele quiser participar do programa, ele vai estar dentro do PIBID. E os anos finais, né? Então quando eu já estou lá com a minha formação mais densa, já passei pela formação teórica, já tive os estágios supervisionados, eu vou complementar essa minha formação com a residência pedagógica. Em essência, os dois programas, professora Natália, consolidam a qualidade da formação inicial desse futuro professor, né? A proporção só é a entrada, que é nos anos iniciais, PIBID, e final para o Residência Pedagógica. Como é que funciona essa entrada para os alunos? É feito um edital, é feita uma seleção? Qualquer aluno pode se inscrever? Só do curso da pedagogia? Então, não só alunos da pedagogia, todas as licenciaturas. Sim. E isso vai depender institucionalmente dos projetos. No nosso caso, a mãe, que a gente chama assim, o cerne do nosso projeto é a área da educação, a pedagogia, a ciência da educação. É daí que nascem os projetos. Mas nós temos projetos multidisciplinares em que a gente aí engaja as outras licenciaturas. Inclusive, professora Natália, o PIBID, ele nasce lá na CAPES, quando ele nasce em 2007, justamente para abarcar essa formação das licenciaturas, das ciências exatas, matemática, química, física, que é esse diferencial, né, para os cursos em que muitas vezes esse profissional ele tem uma formação densa, ele conhece muito bem sobre a sua área, mas quando ele vai dar aula sobre, aí se percebe que a relação com a docência, a relação pedagógica, a relação didática
falta, né, nessa formação. Mesmo, não estou falando de bacharelados, estou falando de licenciaturas, né? Mas aí essa questão da carga horária, de estágios, que ainda é pouca. Então, o programa PIBID e o Residência Pedagógica ajudam a complementar essa experiência para todas as licenciaturas. E nós temos, como eu vinha falando, né, a gente tem os projetos multidisciplinares. Então, a gente abarcam várias licenciaturas, a gente tem música, educação física, história, filosofia, letras, né? Então a gente consegue dar um bom desenvolvimento para esses alunos em outras licenciaturas e também uma grande contribuição para a escola, para esses alunos nossos que vão lá para a escola, né? A exemplo disso, nós temos o professor Luiz Fernando Lopes, que ele é nosso professor na instituição e é coordenador de área de um dos projetos, né? E o projeto dele é um projeto multidisciplinar e o professor Luiz também é da área da música, né? Então ele faz um trabalho, o projeto dele se desenvolve a partir da música, junto com os alunos na escola e tem feito um trabalho maravilhoso, né? Então desenvolve, falar do projeto PIBID do Residência Pedagógica é bacana a gente perceber isso, porque é o desenvolvimento do eixo, né, universidade-escola. Na escola, o desenvolvimento desse futuro professor, que é o licenciando, que vem da universidade, o professor, que é o supervisor desse aluno dentro da escola, que é o professor lá da escola, que conhece o chão da escola, que conhece a sala de aula, que conhece as práticas, as metodologias e os desafios, né, que se enfrentam na escola pública hoje, né? É bom falar isso, né? O projeto se desenvolve nas escolas públicas, né? Na Uninter nós temos escolas municipais vinculadas ao nosso projeto, né? Então desenvolve esse licenciando, desenvolve o professor coordenador, que é o professor da universidade que está desenvolvendo o projeto, e os supervisores, que são os professores da escola. Então, essa linha tênue que a gente sempre ouve falar e que já é uma relação histórica na educação, que é esse espaço, essa lacuna, né, entre a universidade e a escola. Né? O que acontece nessa ponte que se quebra? Né? Para o professor se tornar um professor pesquisador, um professor pensando as suas ações, refletindo sobre as suas práticas, os seus planejamentos. Né? Então, o PIBID e o Residência Pedagógica ajudam a focar diminuir essa distância entre universidade e escola. Então, tem algum supervisor que fica com ele, além da escola? Tem a pessoa da escola e da Uninter. Quem que supervisiona? O professor responsável pelo projeto? Então, a estrutura do projeto é assim, coordenação institucional, no caso eu faço a coordenação institucional. Sim. Aí nós temos coordenadores de área, que são os professores que desenvolvem os projetos, como eu citei o professor Luiz. Sim. Ele é um coordenador de área, está dentro de um subprojeto multidisciplinar, no caso dele com filosofia, música, né? E aí ele desenvolve essas práticas lá na escola, né? E ele supervisiona os supervisores das escolas, Sim. os professores das escolas e os alunos licenciandos. E o professor da escola também faz a supervisão desse licenciando na escola, porque a prática é fundamental no PIBID. Tem a relação teórica, tem a discussão metodológica, né? Nós temos as reuniões de formação, mas também tem esse movimento da prática. Então, quem melhor do que o professor, né, professora Sim. Natália, para poder, aquele que é conhecedor do seu espaço e fazer a supervisão desses alunos, né? Inclusive, a gente tem um adendo, né, no Residência Pedagógica, que é justamente os alunos ter que efetivar a regência, né? Então eles precisam dar aulas, né? Tem uma carga horária lá em que eles precisam dar as suas aulas. Então, fazer seus planos, estudar as necessidades da escola, né? O seu plano tem que entrar dentro das práticas desse professor supervisor lá na escola e do professor da sala de aula. Então, veja só, você falou quem supervisiona, né? Então, tem o coordenador de área, tem o supervisor da escola e ainda tem o professor da sala. O professor da sala Sim. também está dando todo esse sustento, todo esse suporte. Na verdade, as práticas, né, o cotidiano da escola se dão a partir desse professor que está na sala de aula.
E professora Desirê, a carga horária, tem uma carga horária mínima ou máxima para poder fazer a residência PIBID? Sim, os alunos que estão no PIBID e no residência pedagógica, geralmente os nossos projetos eles duram 18 meses, né? E dentro dessa perspectiva dos 18 meses, eles vão ter uma carga horária bem alta, eles recebem uma certificação ao final do projeto com mais de 200 horas, né? E dentro dessa classificação de horas, a gente tem as reuniões teóricas de formação, que são na universidade, sim, e as vivências nas escolas, né? A gente costuma falar, né, a vivência na escola, a parte técnica na escola, para diferenciar do estágio, né? Porque senão as pessoas vão achar que é o estágio. Exatamente, ouvem, mas o PIBID, o residência é igual a um estágio. O estágio tem uma carga horária obrigatória, que precisa ser cumprida para que esse futuro professor tenha sua certificação, né? O PIBID e o residência pedagógica tem essa carga horária, que é uma carga horária elevada, né? Porque você veja, eles ficam 18 meses no projeto, né? E ao longo desses 18 meses, alguns saem, né? E aí a gente tem que fazer a substituição, mas na grande maioria, no nosso projeto, a gente tem uma boa aderência, assim, desses alunos. Então, é uma carga horária alta e que consolida essa relação teórico-prática, né? As reuniões de formação e uma carga horária grande também lá no espaço da sala de aula. E para os dois são 18 meses ou? Para os dois, para o PIBID e para o residência pedagógica. Se não houver, né, alguma mudança, alguma política que implemente uma mudança, né, o projeto atual agora, né, que com o edital de 2022, a duração de 18 meses, né? Agora tem se discutido em políticas de se ampliar esse prazo, né? Porque cada entrada é um edital novo, processo de seleção novo, né? Isso gera um trabalho grande também, né? O que é feito no processo seletivo? É currículo, notas? Então, o processo também é institucional, né? Como o projeto é institucional, né? A CAPES dá essa liberdade para cada instituição desenhar o seu projeto, a partir, é claro, de alguns indicadores, alguns marcos que tem na regulação da própria CAPES, mas ele é um institucional, então a gente desenha o projeto, né? E toda essa dimensão do processo de seleção também é autonomia institucional, né? No nosso caso, a gente tem um formulário em que os alunos colocam sobre a gente gosta muito de ouvir o aluno, né, do porquê de estar, né, nesse projeto. Porque a necessidade de estar dentro do programa, né? Se conhece o programa, né? E aí, toda essa vivência da cultura acadêmica, né, professora Natália, que é currículo Lattes, né? Mas vou ser sincera a você, muitas vezes o aluno que está começando, como é o caso do PIBID, ele às vezes não ouviu nem falar no currículo Lattes, né? Então a gente ajuda nessa formação também, né? Você veja, para ele entrar no programa, ele pode entrar já no início do curso. Então, se for uma seleção muito rigorosa, a gente já está deixando esse aluno de início de curso à margem do processo, né? É claro, são poucas vagas, não tem vaga para todo mundo. O PIBID luta, né, e o Residência Pedagógica, hoje os dois programas lutam para se tornar uma política pública, e política pública quer dizer que a gente tem acesso a uma maioria de pessoas participando do programa, mas ainda é necessário fazer a seleção. E aí uma das marcas desse processo de seleção é ser do curso específico do qual o projeto faz parte, né? No caso nosso lá, a gente tem várias licenciaturas, então já abre um pouco também a possibilidade de mais alunos participarem, né? E, professora Desirê, eles recebem alguma bolsa? Esse é um ponto importantíssimo, professora Natália, né? Desenvolver políticas públicas educacionais, né? Requer falar de recursos, né?
E a gente está falando do nosso alunado, a maioria alunos da nossa instituição são trabalhadores, sim, inclusive eles escolhem, né, muitas vezes a modalidade à distância, justamente por conta da flexibilidade para poderem trabalhar e estudar, né, e eles se alocarem, né? E quem vem para o projeto, ele vem muito, por isso o processo seletivo é importante, mas não é uma questão que a gente considera quando o aluno diz, olha, eu preciso vir para o projeto porque tem bolsa, vai ter bolsa, né? A gente tem, o projeto ele tem bolsa, é uma bolsa de R$700, né? O aluno recebe, não é da nossa instituição, né? Ele direto do governo federal, é uma bolsa que é depositada direto na conta desse aluno, à medida que ele é aprovado, sai o edital, é oficializado, ele entra no sistema da CAPES, né? Então ele vai ser bolsista da CAPES. E a gente teve aumento ano passado dessas bolsas. As bolsas estavam há muitos anos já com o valor de R$400, o ano passado aumentou, né, para esse aluno de R$400 para R$700. Então, para esse aluno trabalhador, para ele se pensar na licenciatura, para ele se pensar como um professor, para ele dar ênfase à qualidade dessa formação, é importantíssimo essa bolsa, né? Retomando de novo o início da minha fala, pensando inclusive que nós estamos vivendo uma forte movimento de desistência de alunos que entram nas licenciaturas, né? Muitos entram, mas não permanecem, não concluem o curso, né? E a profissão de professor é uma profissão necessária ad eterno, né? Tem gente que diz, nossa, será o apagão dessa profissão, será o fim dessa profissão? Não, jamais, em tempo algum. Tanto é que a gente tem política pública para isso, que é, por exemplo, esse programa, essa formação. Não atinge todos ainda, realmente não atinge, mas já é um grande avanço histórico que a gente tem, pensar a formação inicial de professores. Mas é bem verdade que essa possibilidade do aluno participar, do aluno trabalhador, muitas vezes a relação com o trabalho, como eu falei da carga horária que é alta, né, atrapalha, porque ele precisa estar na escola, né? E aí a gente tenta trabalhar todos os movimentos, né, que é o ensino noturno. No nosso projeto, inclusive, a gente discute a educação de jovens e adultos, pensando isso, esse aluno que só pode estar à noite na escola, conhecer a realidade da noite. Tem os projetos que são os movimentos sociais que acontecem na escola, no final de semana. A gente tenta aproveitar isso também para que esse aluno possa aproveitar a carga horária e contribuir com a escola também, né? São maneiras ali que a gente tenta colocar como elemento para que esse aluno essencialmente continue e participe, né? E ele chegue ao fim dessa formação. O PIBID, o Residência Pedagógica, ele tem esse chamamento, né, para a qualidade da formação e para que esse aluno não desista do curso, né, para que ele continue dentro do curso. Então, a bolsa é bastante importante, professora Natália. Professora Desirê, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos
e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Supercanal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Voltamos com mais um Por Dentro da Pós, com o tema Os Programas Iniciais de Formação de Professores da Uninter. Estamos aqui com a professora Desirê. Professora Desirê, você falando tudo isso, desse programa de PIBID, residência pedagógica, eu formei em 2006, faculdade particular, e não tinha isso. E você falando tudo isso, eu vejo a importância de um aluno fazer isso hoje, sabe? E em 2006 era a época das habilitações, ou eu escolhia a supervisão, orientação e administração, que foi o que eu escolhi na época. O estágio era uma coisa muito engessada, tinha que ir lá na coordenação da escola, ficava sentada e olhava os papéis, a documentação da escola. E acabou. E ficava por isso mesmo. Explica pra gente, fala um pouquinho pra gente sobre essa importância do PIBID. Então, professora Natália, a Nath, né, gente? Essa formação, né, você trouxe, assim, a lembrança das habilitações aí, Sim. né? A minha formação, quando eu entrei, você veja, eu me formei também em 1996, né? E já estava, no ano que eu me formei, já estava sendo pensado as novas diretrizes para o curso de pedagogia e para as licenciaturas, né? Pensando essa carga horária, como eu falei inicialmente, a carga horária de estágio, né? Como essa demanda da formação didático-pedagógica que o estágio dá para as licenciaturas, que isso não estava resolvendo a formação, né? Porque o que acontecia? A gente via os professores, a gente vê ainda, né, muitos professores se formando e tendo susto, né? Eu passei no concurso, e agora? E agora? Como né? é que eu vou dar aula, vou para a escola, né? amanhã, né? Como é que faz? E o estágio é uma carga horária obrigatória, que é aquela carga horária que você perguntou da supervisão. Como é que é a supervisão no PIBID? Né? Então, você veja, tem um coordenador de área, tem o professor de sala e ainda tem o professor supervisor da escola, Sim. que faz toda essa supervisão. E te pergunto, e o estágio obrigatório? Como é que é a supervisão? Né? Não que não tenha, Sim. mas como o professor lá da universidade, que é o supervisor do estágio do aluno lá na escola, e ele vai ter muitos alunos, vai ficar difícil fazer essa formação aí com Sim. qualidade, né? E é mais engessado, o aluno fica só na sala de aula ou só olhando documentos, como o próprio exemplo que você deu, Sim. quando dão os documentos Sim. da escola, né, para que esse aluno conheça. Então, o PIBID, o Residência Pedagógica, eles trazem essa dimensão mais da totalidade do universo da escola.
né, por conta da amplitude da carga horária. Então, o aluno consegue se inserir nos projetos da escola, conhecer os projetos da escola, né, e se estar conectado com o projeto da escola junto com o projeto da universidade, que a universidade leva lá para a escola, né? Então, tem essa relação dialógica, né, com toda a construção do conhecimento na formação desse aluno e no espaço da escola, com todo o respeito do que é já desenvolvido na escola. Então, ele vai ter uma ampla formação. Sim, né? com certeza. Essa formação, não que o aluno não vá ficar inseguro ainda no seu primeiro dia de aula, mas ele já está... Tem uma base? Já está uma base, ele já está não está com aquele medo. A gente tem medo do desconhecido, né? Do que a gente tem medo? Do que a gente não conhece, né? Então, a gente fica assustado. Opa, até conhecer eu fico um pouco assustado. Então, o PIBID, o Residência Pedagógica, eles ampliam, né, essa visão aí, e a relação de totalidade na formação, né? Diferente da tua formação, que foi voltada para as habilitações, que já cortava, né, a formação, né? Sim. Inclusive por conta das habilitações, né, direcionando ou uma formação para olhar mais para o professor, Isso. ou uma formação para olhar mais para o aluno, Isso. né? A relação mais com a psicologia, a relação mais com a gestão, sempre nessa forma, né? E não era obrigatório fazer as duas, né? Então, eu podia escolher uma ou outra, e se eu quisesse fazer mais, a outra habilitação tinha que fazer mais um ano de faculdade, né? Então, naquela época, com 21 anos, quem que ia fazer mais um ano, né, de faculdade? Então, isso hoje, ele pesa, hoje eu sinto falta, né, sobre dessa parte da faculdade. Então, você veja que essa formação, eu que me formei lá em 1996, né, já vem assim no debate da nova LDB, sim, a LDB 93-94, aprovada em 1996, sim, né? Então, ali já vai ter uma discussão bastante rica sobre a questão de formação de professores, mas veja, a LDB é aprovada em dezembro de 1996. Em janeiro de 1997 já vai ter um monte de emendas, sim, sobre formação de professores, sim, sobre as diretrizes para formação para professores. E as diretrizes nacionais também, né, na segunda metade da década de 90, ela já vai sendo discutida, né? E aí a gente vai ter as diretrizes novas, bem nesse percurso do período que você se formou. Sim. Mas muitas instituições ainda formaram com as habilitações, né? Tem esse fragmento aí total da formação, né, desse professor nas licenciaturas, principalmente na pedagogia, sim, mas tem a discussão ainda também da carga horária de estágio obrigatório, que é mínima, né, e que muitas vezes não dá a experiência necessária para se tornar um bom professor, né? Professora Desirê, conta pra gente, como a nossa faculdade tem cursos à distância, vocês fazem, o PIBID pode, quem está em outro estado, não só Curitiba? Então, o PIBID, ele acontece, professora Natália, como tem as bolsas, né, ele é vinculado para que o aluno vá presencialmente na escola, sim, né? Mas a CAPES abriu em seus editais que os alunos da modalidade à distância podem participar. No nosso caso, a gente tem alunos que participam nacionalmente do PIBID, porque a gente tem a participação voluntária também. Então, acho que é importante a gente falar isso. A gente movimenta muito o nosso PIBID com a participação voluntária. Você vai dizer, mas tem alunos que querem participar do programa, querem pensar projeto, pensar prática de ensino, pensar em ser melhor professor de forma voluntária? Sim, professora Natália. Nós temos muitos alunos voluntários vinculados. Isso sempre foi uma marca registrada no nosso projeto, desde que a gente tem o projeto, o primeiro edital em 2014, né? E os alunos EAD, eles participam de polos, né, em que eles podem se conectar com as nossas escolas da região metropolitana, dos quais o PIBID faz parte, o PIBID, o Residência Pedagógica, né? Então, já é oficializado, né, a participação dos alunos na modalidade EAD, né? E a pandemia nos ensinou muito, né? Então, todos tiveram que se adaptar, né? Inclusive, ressaltar aqui que o nosso programa, ele não parou um minuto. Isso que eu ia perguntar. Não parou um minuto, desde que a gente teve
né, os indicativos de que era para a gente ficar em casa na pandemia. Os anos da pandemia foram 2 anos e meio, aí, mais ou menos, e o nosso projeto se seguiu, né? Como as escolas tiveram que se adaptar, né? Nós, como temos uma estrutura na Uninter, para nós ficou mais tranquilo a gente vincular isso, né? Mas a gente, foi um grande exercício para a formação desses novos professores, professora Natália, pensar a dificuldade e perceber e ver de perto a dificuldade que as escolas estavam tendo em fazer as aulas online. Né? Como trabalhar no formato online, Sim. Como fazer um vídeo, que recurso eu posso usar, o que eu posso fazer para tornar a minha aula mais atrativa, né? Então, nossos alunos dentro do PIBID discutiram isso e presenciaram isso muito de perto com os alunos. Mas é oficializado sim pela CAPES que a modalidade à distância participe. Essencialmente, os alunos precisam ir na escola também. Tá? Isso é bom, professora Desirê, porque tem no Brasil todo, né? Alunos fazem pedagogia no Brasil todo e as outras licenciaturas. Eu acho de suma importância eles acompanharem e conseguirem fazer os projetos, né? E falando em projetos, você pode contar para nós um pouco dos projetos que são? Sim, nós temos hoje no Residência Pedagógica, a gente tem 4 grupos de trabalho, coordenado por cada um dos professores, né? Eu sou coordenadora institucional, mas eu também coordeno um projeto, né? Eu sou coordenadora de área, atuo como coordenadora de área também. Ou seja, o que é o coordenador de área? Ele orienta alunos, orienta os professores na escola e movimenta os projetos, né? E os projetos reverberam no quê? Em produções, em capítulos de livros, em participação em eventos, né? Discutindo essas experiências e discutindo as práticas. O grupo de trabalho que eu coordeno, por exemplo, ele discute a história das instituições escolares. Né? Então, a gente trabalha a partir dessa dimensão histórica, a perspectiva da memória, da salvaguarda da escola. O que a escola guarda? Quais são os patrimônios classificados dentro da escola? Muitas vezes, você sabe, né, professora Natália, é muito usual na escola pública a escola ter um nome de uma pessoa que foi importante naquela comunidade, naquele bairro, naquele estado, né? E às vezes a gente começou, quando a gente entrou nas escolas, a gente começou, poxa, a gente perguntava, olha, por que a escola se chama tal? Por que é o nome de tal pessoa? Nem os professores que já estavam há algumas décadas na escola sabiam, né? Então, a gente dimensiona essa parte, você vai dizer, mas daí os alunos vão lá e eles ficam só buscando material, documento, e cadê a parte didática, prática? Então, é isso. A riqueza do projeto é proporcionar essa relação com a pesquisa, que o aluno ele se torna mais atento, mais engajado com a relação com a pesquisa, e fazer esse movimento com a história. Então, ou seja, eu estou no grupo de instituições escolares, a minha metodologia, a minha prática de plano de ensino, quando eu vou dar uma regência, ela vai ser voltada para isso. Eu vou tentar trabalhar com o foco nas disciplinas históricas, nas disciplinas história, geografia, que vão trazer essas relações de espaço-tempo. Né? E aí aprimorar também a prática docente a partir do que eu já pesquiso, né? Que documentos são importantes para aquela escola, que personalidades são importantes para aquela escola, o que aquela escola guarda de memória, o que ela tem hoje, né? No tempo digital, por exemplo, a gente, no nosso núcleo, a gente tem sempre uma inquietação, que é a questão, acho que todos nós que atuamos em escola, né? Posso usar uma foto de uma criança ou não? Tem sempre essa pergunta para nós. Sim. Prof, eu posso usar no slide a foto que eu tirei lá na escola? E daí a resposta imediata é, veja as redes sociais da escola. As escolas, professora Natália, têm as redes sociais, né? Então, a gente tem um braço do projeto que, inclusive, que discute essa dimensão das redes sociais. Elas têm Facebook, ela tem, já modernizou, né, o Instagram, né? E estão lá, formalmente, o cotidiano da escola. Não que está focado o rostinho de uma criança X ou Y, né? Mas está as práticas cotidianas. E na prática cotidiana de uma escola básica, o que nós temos? Crianças, né? Então vão aparecer as crianças lá. Então a gente trabalha com isso, a gente faz essa discussão e a gente leva esse movimento, né?
os alunos vão para a escola, se aprimoram na prática, mas aí eles trazem, ressignificam isso para reflexão crítica, né? Para os eventos científicos, para as produções, para o que a gente vai publicizar sobre essa formação, né? A reflexão direta do que é ser professor a todo tempo dentro do programa, né? Eu acho que todo mundo deveria passar pelo PIBID, pela residência pedagógica, né, para poder depois se tornar um professor, né? Por isso a defesa, né, professora Natália, de que o programa se torne, né, uma política pública. Então, acho que é positivo a gente dizer assim, o pontapé que a CAPES e o MEC dão quanto a isso, né, de consolidarem esse programa, mas a gente precisa ampliar vagas. O PIBID, acho que é importante a gente dizer que o PIBID passou por várias fragilidades, vários momentos que quase foram cortadas bolsas, né? A gente pensou que o programa até ia acabar, né? E a gente se organizou, mas é um movimento muito organizado desses estudantes, dos professores vinculados ao projeto, porque fazem um trabalho de qualidade, e isso foi perceptível, né? E tanto que hoje o programa está aumentando, ele está mais consolidado, né? Isso é bem importante a gente dizer. E só dizer assim, né? Então, nós temos 4 projetos. A gente tem o projeto de instituições escolares, temos o projeto que é de educação e tecnologia, então discute toda essa relação aí, principalmente a partir da pandemia. Então tem um projeto que discute a prática de educação e tecnologia, a dimensão didática e pedagógica, né, educação e tecnologia com a professora Mônica, daí a gente tem a professora Kelly e a professora Jucimara que discutem aí a relação didático-pedagógica, que é um eixo que perpassa todos os outros projetos, né? Porque a instituição escolar vai ter que pensar a didática e a relação pedagógica. A educação e tecnologia, a mesma coisa, né? E o professor Luiz Fernando Lopes, que tem o projeto dele, né, que é o Cineclube, né? E que então ele trabalha toda essa parte das artes, né? Então ele trabalha o cinema na escola, ele trabalha a música. São projetos que estão contribuindo demais assim para a escola, bem importante e bastante para a formação desses alunos também, né? Importante para a formação desses alunos, isso é muito importante mesmo. Professora Desirê, ao final dos 18 meses, eles apresentam relatório? Apresentam, né? Então, tudo que a gente participa, principalmente envolvendo, e a gente trabalha bem essa perspectiva aí do dinheiro público, né, professora Natália, com os nossos alunos. A seriedade desse envolvimento, né? E aí temos sim que obrigatoriamente apresentar um relatório. Eles apresentam um relatório que é no formato institucional, que é o nosso, que nós propomos já. Desde que ele entra no projeto, a gente já apresenta esse relatório, né? E tem um modelo da CAPES, que ele pede um relatório com as experiências dessas práticas vividas, né? Então, agora, nosso projeto está indo para o fim, agora, final de março, né? E eles já estão trabalhando nesses relatórios já desde o ano passado, né, para que a gente entregue os relatórios certinho. E esses relatórios, eles são arquivados institucionalmente, nós aqui na Uninter, né, e nós temos que colocar nas plataformas da CAPES, que é a plataforma Freire, né, onde tem todo esse histórico da participação desse aluno, da participação desses professores. E aí é esse eixo também, os relatórios, o coordenador institucional apresenta um relatório institucional, os alunos apresentam os relatórios das suas práticas e os professores, supervisores e coordenadores apresentam os seus relatórios sobre os comandos dos seus projetos também. E é bem supervisionado. Bem supervisionado. Professora Desirê, para encerrar o nosso programa, conta pra gente, eles recebem um certificado no final. Emitido por quem? Por vocês, pela CAPES? Eles recebem um certificado emitido por nós, porque o projeto é institucional, né? Então, o projeto ele é vinculado à CAPES, mas a CAPES não ia aguentar, né, toda a demanda de cada especificidade de cada instituição. Então, é emitido por cada instituição, né? Então, eu faço, por isso tem a coordenação institucional, cada projeto tem a coordenação institucional. Então, dentro da coordenação institucional, nós temos o apoio, né, que nos ajuda, no nosso caso é a Suzana, que também é professora, que foi pibidiana, que foi residente, né? Então, ela é nosso apoio técnico, né, nessas questões. Então, declarações, certificações saem de dentro do programa
institucional PIBID nosso, com a validação da CAPES. Então, tudo o que nós fazemos tem a logo da CAPES, né? CAPES PIBID, CAPES Residência Pedagógica. Que coisa boa. Professora Desirê, nós agradecemos essa enriquecedora tarde que a gente teve aqui hoje, por todo esse conhecimento que você me passou e por eu saber que agora as pessoas elas têm um acompanhamento melhor dos cursos da licenciatura. Muito obrigada. Obrigada eu, Natália. Nós encerramos por aqui por mais um Por Dentro da Pós. Obrigada e até a próxima.